Fala, nação tricolor. O Brits não é mais jogador do Fortaleza. Fortaleza coloca a rescisão contratual, faz uma publicação falando que rescindiu o contrato e que é o departamento jurídico que tratará do devido assunto. Durante todo o dia de hoje, né, a gente ouviu falar muita coisa sobre o que aconteceu em relação ao Brits, começando lá muito antes, né, com o Vene Casagrande, e depois a gente teve várias notícias. Fortaleza chamou influenciadores para uma reunião, onde, segundo o que falaram, né, onde o Fortaleza mostra provas, né, do comportamento do Brits em relação à agressividade, a ofensas, né, e tudo isso a gente sabe que se houve ofensa, seja por meio virtual, no caso o WhatsApp, ou mesmo verbal, no sentido de ir lá diretamente ao CEO Pedro Martins, com testemunhas no ambiente de trabalho, tudo isso configura até justa causa, né, digamos assim. Mas isso é uma informação que o público geral não tem, né? Apenas quem talvez esteve nessa reunião, né, talvez teve acesso a às provas, né? E aí o Brits, né, houve essa rescisão contratual. Falando um pouco do jogador, né, o Brits que nos deu muita alegria, né, um jogador que se identificou com Fortaleza, né, raça, e aí a torcida gosta, eu particularmente gosto do Brits, né, como atleta, né, um jogador que se dedicou bastante ao Fortaleza no tempo que teve aqui, né, então eu tenho críticas a ele por expulsões bobas que teve, prejudicou o Fortaleza, perdeu o pênalti na final da Sul-Americana, é bem verdade também, mas nos ajudou bastante o Brits, então eu não sei o que vai acontecer com sua carreira, mas desejo sucesso aí ao Brits, né? Em relação à postura do Fortaleza, eu acho muito estranho esse comportamento do Fortaleza, falando como torcedor, né? Uma SAF, uma empresa, né, que usou, no caso, fez uma reunião para falar com os influenciadores, usando os influenciadores como assessoria de imprensa, para os influenciadores falar, né, entre aspas, o que tinha acontecido em relação ao Brits, falaram meio que por cima, né, nem realmente o que tiveram acesso, né. Aqui não é uma crítica aos influenciadores, pelo contrário, respeito todos, soube da informação pelo Marcelo Leão, que é um cara que eu acompanho bastante e admiro, mas não acho que é a postura correta do Fortaleza. A bem verdade, na minha opinião, é que o Fortaleza ele já vem perdido, né, na sua organização. A gente está muito acostumado, né, a torcida do Fortaleza, a pessoas à frente, dando a cara a tapa e falando nos diversos momentos do Fortaleza, sempre tinha alguém falando da situação do clube, convocando a torcida. E hoje isso não está acontecendo. O que acontece hoje simplesmente é alguém que pede para os jogadores convocarem a torcida, joga a responsabilidade para os jogadores, joga a responsabilidade para o Carpini, joga a responsabilidade para o departamento de marketing, né, fazer promoção para chamar a torcida, mas não tem ali alguém à frente, uma liderança que seja um referencial do Fortaleza, que a gente possa cobrar e que dê a cara a tapa. Já percebemos que o CEO Pedro Martins não é esse tipo de pessoa. Me parece ser um gestor, mas não é alguém da comunicação. O Fortaleza precisa desse profissional que apareça, que dê satisfações, que seja próximo da torcida, que a torcida se identifique, e isso não aconteceu até o presente momento. O Fortaleza está perdido nesse aspecto, deve muita satisfação à torcida, principalmente em relação ao que aconteceu na gestão, né? O que aconteceu, que ainda não temos patrocínio master, o que aconteceu durante todo esse tempo, com todas as negociações que foram feitas, o que aconteceu? Porque não temos transparência mais no clube que até então era exemplo de transparência. Então fica aqui, não é uma crítica por fazer, é apenas uma opinião de um torcedor que quer deixar aqui registrado, né, que nós possamos mudar essa postura e esse comportamento, e que o Fortaleza possa ter um outro padrão de comportamento, porque de SAF de empresa não está tendo.